Nem todo hábito é positivo, não. E é por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês 6 dos hábitos que eu abandonei e que fizeram a minha rotina melhorar 100%. Porque sim, tem coisa que a gente cisma, que a gente insiste, que vira hábito e só está atrapalhando a nossa vida, só está atrapalhando o fluir dos nossos dias. E tem coisa que a gente tem que deixar para trás mesmo e substituir por coisas melhores. O meu nome é Jéssica Maria, esse é o canal Lar Doce Ordem e vamos lá saber um pouquinho que hábitos são esses, porque vai que, de alguma forma, isso pode te ajudar. Talvez seja um hábito que você está insistindo, achando que é o melhor para sua vida e só está te atrapalhando. Só para você saber que eu sempre ando com a minha colinha, então sim, eu vou sempre estar com um papelzinho para eu lembrar do que eu tenho que dizer, tá bom? Que a minha cabeça não tá das melhores. Então vamos começar. O primeiro hábito que eu abandonei e que eu aprendi lá novinha que era o melhor para minha vida e que eu percebi que sinceramente não funciona, não funciona, é ter horário para tudo. Depois que eu me casei, eu quis colocar muito em prática isso, porque eu precisava de uma rotina estruturada, eu estava dentro de casa, não estava mais trabalhando fora. E aí eu quis trazer toda essa rotina para dentro de casa. E olha, só me embananei. Porque uma coisa é você ter horário para certos tipos de rotina, para certos tipos de tarefas. Então, eu preciso ter hora para acordar, hora para dormir. Se de repente tem uma reunião, uma consulta, óbvio que nós precisamos ter um horário marcado para essas coisas. Mas tem outras coisas que não funcionam, que é muito melhor a gente definir um bloco de horário, seja um turno, seja uma parte do turno, para a gente poder entender que ali a gente vai executar certos tipos de tarefa, ao invés de ficar, sabe, milimetricamente calculando tudo. Inclusive, eu tive muito essa tentação na hora de montar a rotina dos meus filhos. Meus filhos nasceram, então tinha que ter horário para comer, horário para dormir. Só que eu queria, sabe, cumprir de forma assim perfeita cada horário. Não, esse horário tinha que ser meio-dia, não podia ser meio-dia e 5, não podia ser meio-dia e meia. E isso estava sendo um fator de estresse para mim. E aí eu percebi que não, tem dias e dias, tem imprevistos, e é muito melhor você ter uma faixa de horário ali para você colocar certos tipos de tarefas, certos tipos de hábitos na rotina própria e das crianças, do que querer fazer tudo milimetricamente calculado, sabe? Então isso fez com que a minha rotina tivesse muito mais fluidez e, pasmem, eu consegui ser mais fiel aos horários depois que eu me libertei dessa minha obrigação de ter horário para tudo. Então, um exemplo é o horário das refeições dos meus filhos, o horário também do cochilo deles começou a ser muito mais fiel depois que eu parei de querer controlar tudo. Então, essa necessidade de controle dos horários foi uma coisa que eu me libertei e que mudou, assim, 100% o meu humor, o humor das crianças e o fluir da rotina. Um outro hábito também que, assim, eu tive que abandonar porque estava atrapalhando totalmente a minha rotina, era na hora de limpar as coisas. Então, vamos conversar aí sobre limpeza, sobre faxina, que é um dos grandes assuntos que a gente fala aqui no canal. No canal, a pessoa se embananando. Gente, eu me empolgava. Ou seja, eu começava a limpar, se eu estivesse motivada para limpar, eu ia limpando, eu ia limpando, eu ia limpando, e aí eu não me atentava com o tempo que eu gastava limpando, eu não me atentava também a exatamente ter uma estratégia, ou seja, eu ficava focada muito num cômodo e deixava de lado outros tipos de tarefas que eram prioridades, como fazer uma refeição, como lavar uma louça, porque eu fiquei muito ali empolgada fazendo aquela tarefa. Pode ser, sei lá, arrumar um armário, pode também ser uma tarefa de limpeza. Eu ia com tudo e eu queria fazer até o final, e isso é um grande erro que a gente comete dentro da nossa rotina. A gente tem que entender que tem tarefas que são muito grandes dentro do nosso dia. E a gente tem outras prioridades, a gente tem outras coisas para fazer. Então, dentro de um dia aqui em casa, por exemplo, eu tenho que fazer as refeições, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que lavar roupa, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer. Tem que colocar as crianças para dormir, tem que dar banho nelas, parará, parará. E aí o que acontece? Se eu ficar empolgada dentro de uma tarefa que vai levar 2, 3 horas, as outras tarefas vão ficar, né, para lá. E eu não posso fazer isso. Então, por isso que foi tão importante eu aprender que eu preciso limitar o tempo. E aí eu começo uma tarefa, terminou aquele tempo, eu passo para outra e também hierarquizar, gente, priorizar.
aquilo que é realmente urgente, aquilo que eu posso deixar para outro dia. Então, às vezes eu estava muito agoniada com uma bagunça, eu focava naquela bagunça, mas tinha coisa que era mais urgente, que era prioridade. Às vezes eu precisava lavar um tênis que os meus filhos iam usar, às vezes tinha uma roupa que meu marido ia usar no trabalho e eu não priorizava. Por quê? Porque eu estava focada naquela outra tarefa. Então, isso foi uma coisa que melhorou 100% a minha rotina. Não me empolgar nas tarefas e sim ter a habilidade de cronometrar as tarefas e conseguir realmente organizar o tempo para que tudo fosse feito minimamente e aquelas tarefas que eu pudesse deixar para outro dia e para os próximos dias, né, compartimentar, eu ia compartimentando essas tarefas, assim, fez toda a diferença na minha vida. Outra coisa, começar uma tarefa. Aí eu começo lá, toda empolgada, parará, parará, só que eu olho para o lado, pá. Tem outra coisa que também para mim é prioridade. Aí eu olho para outro lugar, pá, também é prioridade. E aí eu ia passando de tarefa em tarefa, e aí aquilo ia me dando angústia. Então eu tinha dois vícios. O vício de começar e querer ir até o final, e o outro de ver tanta coisa para fazer e achar que tudo era prioridade, que eu ia simplesmente passando, mas não passando de forma ordenada. O que seria passar de forma ordenada? Entender o que era prioridade, cronometrar e ir passando de tarefa em tarefa, planejando aquela mudança. Não, não, não. Eu ia encontrando as tarefas no meio do caminho e ia fazendo. Então, eu vi isso, vou fazer, eu vi isso, vou fazer, eu vi isso, vou fazer. E aí as coisas iam sendo deixadas pela metade por fazer e às vezes eu esquecia. Eu tinha começado aquela tarefa e eu não tinha terminado. Por quê? Porque não tinha nenhuma rotina, não tinha nenhum planejamento. Eu ia fazendo conforme eu ia vendo as demandas. Então, eu não tinha uma rotina. Não, esse dia eu faço essa coisa, esse dia eu faço tal coisa, em tal turno eu faço uma coisa, em tal turno eu faço outra coisa. E aí eu ia me embananando. Isso vai criando um senso assim de desordem interior, vai dando uma angústia, uma ansiedade, pelo menos em mim dava. E quando eu comecei a realmente criar uma rotina dentro de casa, onde de manhã eu tenho certas tarefas, onde esse dia da semana eu tenho essas tarefas, onde essa semana eu tenho essas tarefas, nossa, foi assim um alívio, porque aí realmente eu acordo e eu tenho uma mínima noção do que eu tenho para fazer naquele dia e eu não vou ficar simplesmente caçando as coisas e descobrindo que eu tenho que fazer as coisas durante o dia, sabe? Então foi muito melhor essa previsibilidade e, né, esse maior controle. Eu que amo, né? Controle, nada melhor do que um bom planejamento para a gente ter controle das coisas, né? Um outro hábito que eu abandonei foi fazer limpeza superficial todos os dias. Então, é o mesmo vício de você olhar aquela demanda e sair fazendo. Então, como eu estava vendo, por exemplo, eu estou vendo um pozinho no chão, então eu vou limpar o chão todos os dias. Então, eu vou, sei lá, passar pano em todos os móveis, todos os dias, em todos os quadros, todos os dias. Eu vou fazer. E claro que tem tarefas que têm que ser diárias, não tem como, a gente não vai fugir, mas não são todas as tarefas que são diárias. Quando você transforma todas as tarefas como diárias, você acaba tomando muito tempo, você perde tempo de trabalho, tempo de estudo, tempo de ficar com a sua família, e você vai só vivendo em função daquela limpeza e pasmem, a casa fica mais suja e mais desorganizada. Por quê? Porque como você não tem estratégia, você não designa um tempo para fazer uma limpeza profunda, você só fica naquela limpeza superficial. Então você fica apagando incêndio toda hora. Eu era assim, eu ficava a todo momento apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, e eu nunca tinha tempo para realmente arrastar um móvel para poder limpar de verdade, para realmente me dedicar para certos tipos de tarefas que ficavam assim, para lá. Eu, às vezes, esquecia de limpar as maçanetas, limpar as portas, limpar um tênis, como eu comentei aqui nesse vídeo, né? Eu tava pensando nisso essa semana. Eu falei assim, caramba, agora eu tenho tempo de limpar os tênis, que eu não tinha antes. Por quê? Porque eu não fazia as coisas de forma organizada. Eu fazia as coisas, assim, de qualquer jeito, sabe? Elas vão ter de acordo com aquilo que eu via, de acordo com a demanda, e eu não conseguia realmente priorizar. Teve um dia que, inclusive, meu pai veio visitar a gente, e aí ele falou assim, ué, você limpou os ventiladores recentemente? Eu falei assim, limpei. Aí ele, nossa, você limpou os ventiladores, porque eu sempre tinha que limpar os ventiladores quando, né? Sempre fui eu que limpei os ventiladores. E é claro que muitas vezes meu pai limpou e muitas outras vezes eu limpava os ventiladores e acabava que na época que ele estava visitando, ele não encontrava aqueles ventiladores limpos. Só que realmente a frequência da limpeza dos ventiladores aumentou. Por quê? Porque eu realmente comecei a me planejar a executar essas tarefas e não simplesmente ficar, ai, agora eu não tenho tempo, ai, agora eu não tenho tempo, ai, agora eu não tenho tempo. Não, 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 não. Não é que agora eu não tenho tempo. Não, ainda não é o dia designado para fazer essa tarefa. Muda completamente as coisas. Vamos lá. Usar planner complexo. Gente, pensa num hábito que eu me libertei, foi desse bendito planner. Porque é vídeo de planner para lá,
é gente vendendo planner pra cá. Assim, eu acredito que um dia eu vou conseguir ser a menina do planner, sabe? Eu quero um dia, pelo menos um planner básico, assim, mas assim, não consegui, eu me libertei. Tanto me libertei que eu comecei a me organizar somente numa folha. Eu até fiz um vídeo aqui explicando pra vocês como é que eu me organizo só numa folha. E isso, assim, me fez me libertar de um jeito. Por quê? Porque eu achava que eu não conseguia me planejar, porque eu não era disciplinada ou qualquer coisa do tipo, aí eu não me planejava. E o que acontecia? Ficava as coisas fazendo assim no flow, né? De acordo com a demanda. E o problema é que o tipo de planejamento que eu escolhi não era o tipo de planejamento adequado para mim. Porque tem gente que vai provavelmente falar aqui nos comentários: nossa, mas eu amo planner, eu faço. Tá ótimo, você pode fazer. Porque isso se adequa a quem você é, a minha personalidade, quem sou eu e o estilo de vida que hoje eu tenho, principalmente. Porque eu já tive mais tempo, hoje eu não tenho com 2 crianças em casa, ficando em casa, né? Com trabalho, com um monte de coisa que eu tenho que fazer, não tem condições de eu sentar e eu me dedicar sabe, a querer planejar tudo milimetricamente, sabe? Até o planejamento tem que ser um planejamento simples, rápido, prático, para que eu possa fazer mesmo ali muito rápido e fazer as coisas andarem. E não só isso, não ter que planejar tudo, já tem uma cadência de coisas. Então, assim, quando você vai aplicar o método Fly Lady, que é um método que eu tenho falado bastante aqui no canal, já tá pronto, já sei o que eu vou fazer semana que vem, já tá tudo, sabe? Eu não preciso ir planejando. Tem coisas que eu preciso planejar durante a semana, então, um cardápio, lista de compras e tantas outras coisas, mas tem outras que já tá assim, ó, no fluxo, já é uma rotina, pá. Ó, toda segunda, ó, a cada, não sei, sabe, uma vez por mês. Se tá nessa semana X, semana que vem é Y, na outra semana é Z, e já vai fluindo as coisas, eu não preciso sentar aí agora, semana. Então, semana passada eu fiz tal coisa, essa semana eu vou fazer. Não preciso mais, assim, é maravilhoso. Assim, eu me libertei realmente dessa necessidade de ficar anotando tudo milimetricamente, desde as coisas mais essenciais até as coisas mais bobas, do tipo, ai, livros que eu tenho de meta para esse ano. Não, me libertei disso. Não dá certo, para mim não funciona. E a outra coisa também que eu me libertei, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, eu acho que não. Ter dia de faxina pesada. Olha, melhor coisa da minha vida foi não mais gastar o meu final de semana para poder passar o dia inteiro fazendo faxina, porque eu não consegui fazer o que eu precisava durante a semana. Realmente compartimentar cada faxina pesada para cada dia da semana, né, mesmo que não seja todos os 5 dias de segunda a sexta, às vezes somente 3 dias, já é uma coisa que dá um alívio para o meu sábado e para o meu domingo, que aí eu só faço a rotina mesmo diária, e aí eu não tenho que ficar gastando o meu sábado e meu domingo limpando ou a casa inteira, que é aquela tentativa louca, insana, que muitas vezes a gente tenta lavar a casa inteira, principalmente quem tem casa grande. Quem tem casa pequena já é difícil, imagina quem tem casa grande. Ou então, se eu designo, sei lá, 1 ou 2 cômodos para poder limpar, passar o dia inteiro ali se desgastando, limpando tudo e não tendo tempo para fazer as outras coisas. Assim, ó, me libertei. Realmente, o método Fly Lady foi assim, aquilo que fez sentido aqui para a rotina da nossa casa, que fez sentido para mim. E eu espero de coração que, de alguma forma, esse método te ajude. Eu sei que quando você se depara com o método pela primeira vez, você começa a achar que é muita coisa. Nossa, mas tem rotina diária, tem rotina semanal, tem rotina mensal. É muita coisa. Não é muita coisa. É só a gente começar a construir os hábitos devagarinho, que quando tudo vira rotina, tudo flui, que parece que nem você está fazendo nada. É a mesma coisa de você ter o hábito de escovar os dentes, de você ter o hábito de fazer xixi e cocô, de você ter o hábito de tomar banho. Nossa, o exemplo do xixi e cocô não é bom, porque são necessidades fisiológicas, né? Mas enfim, outros hábitos que a gente vai construindo na nossa vida, sei lá, de repente arrumar uma bolsa, ou então o hábito de mexer no celular, que é um hábito que a gente adquire, né? São hábitos que a gente vai acrescentando na nossa vida e que de repente a gente nem tá percebendo a gente tá fazendo aquilo. Então, a mesma coisa com o método Fly Lady. Quando a gente vai aos poucos inserindo isso na nossa vida, isso vai mudar, assim, como um todo. Então, assim, ter tempo para poder descansar no final de semana, ter tempo com as crianças, ter tempo para o meu marido, ter tempo sei lá, de um passeio, ou às vezes, de repente, se não deu tempo de ir no mercado na sexta e no sábado. Então, assim, ter tempo de ir com calma para a igreja, inclusive ter tempo de gravar esses vídeos. Eu estou gravando esse vídeo num domingo. Então, assim, se eu tenho tempo hoje para poder estar aqui no YouTube, é porque o método Fly Lady fez com que eu realmente ficasse muito mais organizada. Então, eu espero de coração que esse vídeo te ajude de alguma forma a assim, clarear sua mente e pensar
Se de repente você, em alguns desses hábitos, está atrapalhando a sua vida, você me conta aqui nos comentários se você tem o hábito de fazer algum desses, ou se você tinha e já se libertou. Me conta tudo, não esconda-me nada, tá bom? Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. E caso você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, queira continuar acompanhando outros vídeos e conhecer um pouco melhor esse método, fica aqui no canal, tem uma playlist dedicada a vários temas desse método e muitos outros vídeos virão. E a gente se vê num próximo vídeo. Combinado? Um beijo e tchau!